Vamos começar fazendo o molde de um triângulo equilátero com 10 centímetros de lado. Para isso, eu vou pegar aqui um pedaço de papel Color 7, é um papel branco um pouco mais grosso, né? A gramatura dele é um pouco maior do que de um papel ofício comum. E vou começar fazendo aqui embaixo um segmento de 10 centímetros. Com a régua, eu venho aqui, apoio a régua no papel, faço um segmento de 10 centímetros. E vou marcar um pontinho no início do segmento e um pontinho no final, tomando bastante cuidado para fazer todas as medidas de maneira correta, porque isso vai influenciar no resultado final. Agora, com o compasso, eu vou espetar a ponta seca em um dos pontos do segmento e vou abrir o compasso com a abertura do mesmo tamanho do segmento. Então, vou deixar a ponta que tem um grafite encostar no segundo ponto, lá no final do segmento. Feito isso, eu vou encostar o grafite no papel e, sem fazer muita força, eu vou girar o compasso, pegando apenas aqui no pino do compasso, fazendo um pedaço de uma circunferência. Fica bem de leve mesmo, só um risco bem de leve para que a gente não abra o compasso enquanto a gente estiver girando o compasso, tá? E agora eu vou inverter, vou colocar a ponta seca em cima do ponto final do segmento e com o grafite na outra ponta eu vou fazer a mesma coisa, bem de leve. Bom, onde esses dois pedaços de circunferência se encontram, determina um ponto. E agora eu tenho 3 pontos, um no início do segmento, um no final, e esse ponto que representa o encontro dos 2 pedaços de circunferência que eu desenhei. Eu vou unir esses pontos com uma régua e o resultado final é um triângulo equilátero com 10 centímetros de lado. Eu posso aqui confirmar a medida com a régua e vou verificar que realmente todos os 3 lados têm 10 centímetros, né? Isso confirmando que eu tenho um triângulo equilátero, já que um triângulo equilátero é um triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida. Bom, feito isso, eu vou recortar o triângulo e esse vai ser o meu molde do triângulo equilátero com 10 centímetros de lado. Com esse molde, eu vou pegar um pedaço de papelão e vou marcar 7 triângulos iguaizinhos a esse e depois recortar. Então aqui a gente tem finalmente o primeiro dos moldes. Pronto, aqui temos um triângulo equilátero com 10 centímetros de lado. Agora, na segunda figura que vai ser necessária para a gente montar o molde do nosso vasinho, vai ser um triângulo também equilátero, só que dessa vez com 5 centímetros de lado. Eu vou repetir o mesmo procedimento do triângulo anterior, porém agora com a medida de 5 centímetros. Vou desenhar aqui um segmento com 5 centímetros, fazer um pontinho no início e no final desse segmento. Eu vou ser agora um pouco mais rápido, já que o procedimento é o mesmo. Vou pegar o compasso e vou abrir o compasso com a ponta seca no primeiro ponto do segmento, com a abertura de 5 centímetros. Então o grafite vai encostar no final do meu segmento. E aí, sem fazer muita força, eu vou girar o compasso fazendo um pedaço de circunferência carinhosamente, bem de leve. E aí depois eu vou inverter, colocar a ponta seca no ponto final do segmento e vou girar ele no sentido oposto, fazendo com que esses 2 pedaços de circunferência se encontrem em um ponto. E eu vou juntar esses 3 pontos, formando um triângulo equilátero com 5 centímetros de lado. Posso confirmar, né, a medida. Vejo aqui que aqui tem 5 centímetros. Aqui também tem 5 centímetros. Aqui também tem 5 centímetros. E aí eu vou
recortar esse triângulo, que vai ser o meu molde. Eu vou precisar de um triângulo como esse, porém recortado num papelão. Então, meu molde do triângulo equilátero com 5 centímetros de lado tá aqui. E eu vou separá-lo para construir a próxima figura. Agora, finalmente, a última figura que vai ser necessária. Para isso, eu vou aproveitar a quina do papel, porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus perfeito e ele vai ser útil para a construção do quadrado. Esse quadrado também vai ter 5 centímetros de lado. Então, para começar, eu vou pegar a régua e vou marcar aqui 2 pontinhos, ó, com a distância de 5 centímetros dessa linha lateral do papel. Tá bom? Então, vou marcar em qualquer posição, tá? Então, 5 centímetros. Vou marcar um ponto aqui. E não muito longe desse ponto, mais ou menos assim com a distância de uma régua, eu vou marcar outro ponto com 5 centímetros de distância da lateral. Então, observem que eu estou tomando cuidado de manter a distância de 5 centímetros. 5 centímetros. Bom, agora eu preciso de 2 pontos, porque a gente sabe que um dos postulados de Euclides diz que 2 pontos determinam uma única reta. Então, eu vou passar uma reta por esses 2 pontos. Agora eu vou virar o papel e vou fazer a mesma coisa com essa lateral. Vou marcar aqui 5 centímetros. 5 centímetros. Vou movimentar a régua um pouco para cima. Vou marcar 5 centímetros de novo, com bastante cuidado. Pronto, agora eu tenho 2 pontos. E por esses 2 pontos eu passo uma reta. Bom, agora eu consigo perceber que esses 2 segmentos de reta, eles se encontram e aqui eles formam um quadrado, né? Já que eu tive o cuidado de manter aqui, essa reta com a distância de 5 centímetros. Então, ela é paralela a essa lateral do papel, assim como essa, que era paralela à lateral do papel. Então, com certeza, eu conservo aqui um ângulo de 90 graus. Vocês podem ver que aqui, ó, a régua ela tem um ângulo de 90 graus na quina e ela coincide com essas duas, com esses 2 pedaços de retas. Então, eu posso falar que eles são perpendiculares. E agora eu vou recortar esse quadrado que sobrou. Ele vai ser o meu último molde. Vou precisar de 3 quadrados como esse, recortados em um papelão. Cortei aqui. Pronto. Então, a gente precisa de 3 moldes. De um triângulo grande, de um triângulo pequeno. O triângulo grande ele tem 10 centímetros de lado. Um triângulo pequeno com 5 centímetros e um quadrado com 5 centímetros. Tá bom? Então, esse triângulo eu vou tirar 7 parecidos com esse, né, com a mesma medida, no papelão. Um do triângulo pequeno e 3 do quadrado com 5 centímetros de lado. Atenção! Não utilize objetos cortantes sem a supervisão de um adulto. Bom, agora que eu já estou com os triângulos cortados, eu vou posicioná-los dessa maneira e depois eu vou fechar essas junções com fita crepe. E nessa hora é importante que a gente seja muito cuidadoso, porque essa parte é a parte interna do molde. Então a gente não quer que fique sobra, porque vai marcar no formato do vaso, tá bom? Então toda sobra de fita eu vou recortar para que o molde fique muito bem construído. E eu tenho que fechar
Eu acho que o ideal é que vocês usem fita crepe. Pela experiência que eu tenho na construção desses vasos, a fita crepe funcionou melhor. Ou então eu vou juntando aqui com fita crepe todas as uniões. É bom até que passe aqui, ó. A minha faltou um pouquinho aqui. Deixa passar e depois recorta, fica melhor. E assim eu vou fazendo até chegar no último triângulo. O último triângulo fica aqui. Pronto. Vou recortar essas sobras de fita aqui. A minha tesoura é grande, ela não ajuda muito. Bom, mas vocês vão fazer com bastante cuidado. Aí, depois que eu unir os triângulos dessa maneira, olha só, eu vou fechar o meu molde. Fazendo assim, ó. Aqui, ó, esse triângulo vai fechar aqui. E esse aqui fecha aqui, ó. Automaticamente esse vem pra cá. Fica assim. Aí eu vou fechar todas as junções por fora. É importante que o molde fique muito bem vedadinho, porque eu vou encher de cimento. E o cimento, ele tem uma composição mais líquida. Logo, se não tiver tudo fechadinho, o cimento vai vazar e aí o vasinho não vai dar certo, tá bom? Essa aqui é a parte externa. Eu tenho que fechar aqui por fora com fita, né? Se vocês conseguirem ter a ajuda de alguém nesse momento, vai facilitar muito o trabalho. Tá? Eu tô fazendo sozinho aqui, por isso é um pouco difícil, mas se vocês tiverem a ajuda de alguém para segurar enquanto vocês passam fita, eu vou tentar aqui deixar o meu numa posição que ele fica sozinho. E vou passar a fita. Aqui, ó, pronto. Aí agora eu vou colar aqui com fita. Passar a fita aqui também. Depois que ele já estiver preso, eu venho reforçando com fita onde eu achar que deve. O importante é primeiro deixar ele montado. Aí depois eu vou preocupar com fechar todas as arestas. Pronto, agora ele está montadinho. Bom, firmezinho, não vai desmontar. E aí eu venho com fita reforçando todas as junções para que o vaso não vaze. Vocês podem passar também uma fita aqui, ó, segurando o vaso, tá bom? Para que ele fique ainda mais firme. Passar aqui assim de fora a fora, tá bom? Só uma linha de fita aqui. Eu não vou fazer isso porque a minha tá acabando, mas passar aqui e aqui e aqui, tá bom? Vou fazer aqui, eu acho que vai dar. Aqui, aqui e aqui, fechando aqui a boca do vaso assim. Bom, tenta passar essa fita aqui também, ela vai ser útil. Bom, essa aqui é a parte externa, nosso molde está pronto, né? Só falta reforçar com fita todas as arestas. E agora a gente vai fazer o molde interno. O molde interno está aqui o triângulo pequeno, eu vou posicionar dessa maneira. E vou passar a fita aqui nesses encontros. Aqui. Aqui. E aqui. E agora vou fechar ele aqui. Vai formar um prisma de base triangular.
Aqui. Mesma coisa, eu vou primeiro só prender para que ele fique firme. Depois eu vou reforçar com fita onde eu achar necessário. Aqui o último. Pronto, já tá bom, né? Eu só preciso reforçar, mas fica assim, ó. Então eu tenho aqui o molde da parte externa, ele ainda tem completo porque eu tenho que passar a fita aqui em todas as arestas. E aqui é o molde do buraco, então eu vou encher aqui de cimento e depois vou afundar esse molde aqui para dar formato ao buraco. Tá? Então cada aluno vai fazer 2 moldes, a parte externa e a parte interna, e vai colocar nome nas duas, para que a gente possa terminar o nosso vasinho na próxima aula.